O tema da nossa entrevista de hoje é justamente sobre a possível relação entre esse surto de microcefalia e casos de Zika vírus. Inclusive, o governo vai lançar uma campanha para informar e esclarecer a população sobre o surto de microcefalia que atinge os estados do Nordeste. Até o último dia 17, foram 399 casos da doença em recém-nascidos. Esses casos foram notificados em 7 estados da região Nordeste, segundo o boletim do Ministério da Saúde. A microcefalia, ela afeta o crescimento adequado do cérebro do bebê e pode ter algumas consequências, de fala, de locomoção, de aprendizado e tudo mais. Uma das hipóteses consideradas pelo Ministério da Saúde é que o surto de microcefalia esteja associado à ocorrência do Zika vírus em gestantes. Mas, não há casos na medicina que comprovem a relação, porém pesquisas, entre elas da Fundação Oswaldo Cruz, constataram a presença do genoma do vírus em mães que tiveram bebês com microcefalia. O Zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. E é sobre o Zika que a gente vai falar hoje e temos um especialista na linha para tirar as nossas dúvidas. É o médico epidemiologista e professor do programa de pós-graduação em medicina tropical da Universidade de Brasília, o Dr. Pedro Luiz Tawil, que já conversou com a gente em outra oportunidade e volta a falar conosco hoje, doutor? Pedro Luiz, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Juliana, e a seus ouvintes. Tudo jóia, doutor Pedro, mas que coisa, essa notícia caiu como uma bomba, Principalmente para as gestantes, para as futuras mamães que devem estar muito preocupadas, eu imagino, doutor Pedro? É verdade. Olha, como você falou muito bem no começo, existe uma associação temporal entre o aumento do número de casos de microcefalia e a infecção de gestantes pelo vírus Zika. Bom, isso existe. Ainda, o que é estranho é que isso nunca tenha sido descrito na literatura nos lugares onde ocorreram epidemias da febre Zika. Então, isso seria, entre aspas, uma novidade, se for comprovado de fato essa possível, provável relação entre infecção de gestante no primeiro trimestre por Zika vírus e microcefalia. Por enquanto, a gente ainda não sabe se foi coincidência, doutor Pedro, ou se de fato há uma relação concreta, É verdade. Então, vai haver uma reunião muito importante essa semana aqui em Brasília com vários especialistas de vários lugares do Brasil para que se decida realmente se isso daí é verdade. Por quê? Porque isso traz muitas implicações. Imagina o seguinte, tanto dengue, quanto chikungunya, quanto febre Zika, são 3 viroses, 3 doenças produzidas por vírus, transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. Ora, e não existe tratamento para essa doença, não existe vacinas ainda disponíveis disponíveis para uso da população, e o único elo vulnerável da cadeia de transmissão é o mosquito. E a luta contra o mosquito é uma luta muito difícil. E como o senhor já falou pra gente numa outra oportunidade, é um mosquito danado, difícil de acabar com ele, É verdade. E olha, não é só o Brasil que sofre com isso. Nós temos uma faixa de 2,5 bilhões de pessoas no mundo tropical e subtropical que está sob risco de ter essas doenças transmitidas por esse mosquito, não é? Bom, agora, e por que é difícil combater esse mosquito? Pelos hábitos dele, que é um mosquito que adora sangue humano, que pica durante o dia, que gosta de ficar no domicílio e no peridomicílio, e cujo controle, o combate a ele depende de ações de múltiplos setores da sociedade. É o setor de educação, de saneamento, de habitação, de políticas demográficas,
enfim, de segurança, porque tem lugares que não se consegue nem examinar as casas por razões de segurança. Uhum. Então, é uma luta muito difícil. Ora, diante disso, as pesquisas que trabalham hoje para o aprimoramento do controle desse vetor são pesquisas muito importantes, e o Brasil está participando delas, né? Uhum. Uma delas que eu tenho particularmente uma esperança muito grande é uma pesquisa que trabalha com mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria chamada Wolbachia, que não é transmitida às pessoas, e ela faz com que o mosquito ele se infecte com um vírus, mas ele não vira infectante. Uhum. Então ele não transmitiria a doença. Existem outras pesquisas, essa pesquisa aqui que eu acabei de falar é de origem australiana e está sendo testada pela Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. A segunda pesquisa, que já está em desenvolvimento já há mais tempo, são as pesquisas com mosquitos transgênicos, isto é, os machos transgênicos fecundam fêmeas silvestres e a prole não se desenvolve. Uhum. Com isso, aos poucos, vai se reduzindo a densidade de infestação por esse mosquito. Essa daí é uma tecnologia inglesa, mas que já existe fábrica desses mosquitos no Brasil, tanto na Bahia, em Juazeiro, quanto também em São Paulo, no interior de São Paulo. Acho que eu não tenho certeza se é Campinas ou Piracicaba, mas que já estão produzindo esses mosquitos transgênicos também, né? E além disso, a gente sabe que temos que contar com o apoio e o empenho não só do poder público, mas da população também. Como você bem falou, né, doutor Pedro? Tem que ser uma ação conjunta, daí a dificuldade de exterminar ou pelo menos controlar essa situação, né? É verdade. Olha, então, no caso particular da microcefalia, se de fato se vier a constatar essa associação, como proteger as gestantes das picadas do Aedes aegypti? Esse é o maior desafio que vai existir. Então, o aprimoramento das campanhas de controle desse mosquito, de combate a esse mosquito, vai ter que ser feito, porque as gestantes elas vão ter que tomar mais cuidado no primeiro trimestre, vai ter que provavelmente usar repelente durante o dia, que tem uma duração de um efeito de 3 horas, então tem que trocar, de cada 3 horas tem que passar novamente o repelente. Segundo, tem que tomar cuidado para que não se infecte, não é? Uhum. Porque é possível, que nós não temos outra maneira de evitar a transmissão dessa doença. Verdade. Agora, doutor Pedro, como que está a situação do Zika vírus no Brasil? Ele é um vírus que é recém-chegado, digamos assim. Olha, ele foi descoberto já há muito tempo. Em 1957, no Sudão, numa floresta chamada Zika. É por isso que o nome Zika é com letra maiúscula, porque é o nome de uma floresta do Sudão. Uhum. E ele existe vários tipos desse mosquito, desse vírus, tanto na África Oriental, quanto na África Ocidental e também na Ásia. São 3 cepas diferentes, mas que são o mesmo vírus. E nessas áreas, ele já deve ter produzido muitas epidemias. Mas uma última epidemia importante, em 2007, foram nas ilhas Polinésia, ilhas francesas. Então, houve muitos casos. E houve uma complicação que já foi detectada no Brasil, que é um quadro neurológico chamado Síndrome de Guillain-Barré, que é um síndrome neurológico que compromete os nervos periféricos de forma ascendente, a partir dos membros inferiores, pode chegar até os membros superiores, comprometendo inclusive os nervos que inervam os músculos da respiração. Então às vezes é uma síndrome que pode ser grave, né? É tipo uma paralisia? Isso, vai paralisando os nervos. Depois não é imediatamente
durante a vigência da infecção, mas é cerca de 10 dias, 15 dias após a infecção pelo Zika vírus. Isso aconteceu na Bahia. Os médicos baianos, os sanitaristas, eles identificaram essa associação que já aconteceu. E essa agora, também essa associação com a microcefalia, né? Então, a doença em si, a febre Zika, ela é benigna, ela é muito benigna, ela dura 7 a 10 dias, ela é acompanhada de febre baixa, ela tem associada a ter uma hiperemia dos olhos, ela pode dar um pouco de náusea, vômito, dores articulares, dores musculares, mas é bem mais discreta do que dengue e do que chikungunya. Mas essas duas complicações passam a ter muita importância em relação a essa doença. Entendi. O doutor Pedro, como que o mosquito contrai a Zika? Bom, inicialmente, primitivamente, ele circulava entre primatas não humanos na África. E depois que atinge os seres humanos, como esse mosquito só pica seres humanos, então a transmissão é feita assim. Durante um período, logo no início da febre, ou do início dos sintomas, a pessoa tem o vírus no sangue circulante. Então, um mosquito que não está infectado, ele picando essa pessoa, ele se infecta. Depois de um certo tempo, que o vírus tem que se desenvolver no mosquito, ele passa a ser infectante. Ele passa a, picando uma pessoa, poder transmitir a doença. Entendi. E no Brasil, a gente pode dizer que existe uma epidemia do Zika vírus hoje? Olha, tecnicamente sim, porque epidemia, como não havia esses casos, né, quando aparece, isso significa uma incidência muito grande, que quando não é um número pequeno, é um número relativamente grande, isso deixa de ser um surto, né, passa a ser uma epidemia que está ocorrendo na região nordeste do Brasil. Entendi. E para o pessoal ter mais informações, né? Assim, conseguir acompanhar bem, doutor Pedro, os sintomas, né? O senhor falou que é uma febre branda, não é nada de muito alarmante. Isso mesmo. E o que chama atenção, que eu não falei, é uma vermelhidão no corpo. Certo. Um exantema, sabe? Um exantema maculopapular. Quer dizer, parece uma urticária, assim. E a pessoa coça, sabe? Dá muita coceira, prurido. Tá certo. Bom, a gente segue acompanhando, né, doutor Agora, Pedro? Nós estamos esperando que o Ministério da Saúde, após essa reunião, ele faça um pronunciamento e a gente vai se sentir mais seguro a respeito da relação entre a febre Zika e a microcefalia e as medidas que vão ter que ser tomadas para implementar ou aprimorar o controle do mosquito. Né? Perfeito. Essa reunião é essa semana, né? Como o senhor bem colocou, doutor Pedro, e a gente com certeza acompanha, mas desde já deixa um alerta aí para os nossos ouvintes, retirar o lixo, vamos deixar tudo limpinho. Sim. Isso. Não acumular água dentro de casa e no seu pérido, na periferia da casa, e procurar manter os quintais limpos, sem possibilidade de acúmulo de água, né? Perfeito. Doutor Pedro, sempre um prazer muito grande conversar com o senhor, viu? Eu agradeço a sua gentileza também. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas. A gente fica na torcida, né, doutor Pedro? Verdade, espero que não tenha relação, que tenha sido coincidência. Eu também torço por isso, mas infelizmente não tenho certeza. Eu acho também, enfim, acho difícil, né, doutor Pedro, que seja só uma infeliz coincidência, mas de qualquer forma fico alerta aí para os ouvintes realmente tomarem conta e cobrarem das autoridades para que tomem conta também, né, dos terrenos, enfim, todo mundo tem que se juntar, cemitérios. Depósito de ferro velho. Realmente. Borracharias. Não. Olha, mole não. Os depósitos de carro do Detran. E o senhor tinha falado na outra entrevista que a gente fez com o senhor, um fato que me deixou muito alarmada, que é a capacidade do mosquito do ovo. Sobreviver. É do ovo, né? Conta de novo essa história, doutor Pedro. É o seguinte, por exemplo, uma mosquita coloca os seus ovos num recipiente muito próximo de água, né? Muito próximo da superfície da água, mas não é na água. E aí o que acontece? Seca aquilo, secou, mas o ovo está ali.
Se até 30 meses, 30 meses, se chover ou se encherem de água aquele reservatório e o ovo tiver contato com a água, ele eclode. Eclode formando larva. Isso se chama resistência à dessecação. Não é? Então, esses ovos são muito resistentes e eles duram, então, em torno até de 30 meses. Caramba! Então, gente, por isso é danadinho. Por isso a importância também de manter tudo limpinho, né, doutor Pedro? Não só evitar o acúmulo de água, mas tentar manter tudo limpo, para evitar mesmo que esse mosquito traga aí essas doenças, né? Porque é zika, chikungunya e dengue. E tem mais, o risco de febre amarela urbana, né? Olha... Mais essa então, né, doutor Pedro? E essa questão aí da zika, que o senhor falou também, tem esses casos de microcefalia que são realmente muito alarmantes. Isso. E esse caso de paralisia que o senhor falou também me deixa de cabelo em pé. Mas ela pode ser resolvida, ela não é não é letal. Entendi. Tem reversão, ela pode ser revertida. Ela passa um tempo, assim, depois a pessoa volta ao normal. Ai, que bom. Ainda bem que eu te perguntei, então, porque eu achava que não. Nem todos, né? Isso, a grande parte volta ao normal. Grande parte volta. Doutor Pedro, um abraço para o senhor. Até a próxima, viu? Juliana, obrigada. Muito obrigado. Um abraço à senhora também. Tchau. Conversei então com o doutor Pedro Luiz Tawil, ele que é médico, epidemiologista e professor do programa de pós-graduação em Medicina Tropical da UNB, a Universidade de Brasília, tá? Gente, vamos cuidar, hein? Não vamos dar mole para esse Aedes aegypti, não, porque a coisa é grave, é muito preocupante, tá? A notícia que eu li do governo, né, que vai lançar uma campanha informativa sobre o surto de microcefalia. No comecinho da entrevista eu falei, gente, 399 casos da doença em recém-nascidos notificados em 7 estados da região Nordeste e a probabilidade de que isso se espalhe por outras regiões do Brasil. Então, vamos cuidar, não deem mole, tá? Não deixem a água acumular aí dentro de casa, no quintal, cobra da vizinhança, aquele vizinho desleixado, junta a comunidade ali para deixar tudo limpinho, que essa é a melhor forma, apesar das pesquisas, né? Mas essa ainda é a melhor forma da gente se prevenir, tá bom?